Mais um debate político aqui na Rede Onda Digital, também em parceria com o Convergente, comigo, Érica Lima, e a gente vai falar sobre Câmara Municipal de Manaus. Vamos falar hoje com o vereador, também presidente da CMM, Caio André. Tudo bem, Érica? Tudo Sempre ótimo. bom estar aqui com vocês, todos da Onda Digital, é uma satisfação estar aqui. Eu estou à disposição. Olha só, a gente já conversou outras vezes, né, vereador? A gente já debateu, principalmente quando você assumiu aí à frente da CMM, que é a Câmara Municipal de Manaus. E hoje a gente vai falar um pouco das trajetórias que o senhor vai estar desenvolvendo à frente, mas principalmente agora do retorno às atividades. Depois de 6 meses, o senhor fez uma coletiva, retornando às atividades. Eu vejo que tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo, Érica. Nós tivemos o recesso parlamentar, que é o recesso único e exclusivamente das ações em plenário. Nós, vereadores, continuamos nas ruas, indo junto aos secretários, junto à prefeitura, ao Poder Executivo, levando as demandas e colhendo as demandas que nascem da população. E agora, neste segundo semestre, nessa retomada dos trabalhos em plenário, nós viemos com algumas novidades, entre elas o novo sistema da Câmara, que dá mais transparência aos trabalhos que acontecem em plenário e dá também uma melhor visibilidade para quem acompanha. Tanto você que está em casa, como também a imprensa pode acompanhar de forma mais efetiva os trabalhos lá da Câmara Municipal em plenário e dá uma maior celeridade e uma melhor facilidade para os vereadores em terem acesso às documentações, às votações, acompanharem também como acontecem os projetos de lei, cada comissão permanente da casa com os seus pareceres. Isso tudo agora está no novo sistema. Conta pra gente desse novo sistema. Agora também tem a questão do reconhecimento facial, né? Sim. Que está todo mundo comentando. Sim, esse sistema dá oportunidade do reconhecimento facial para os vereadores em plenário, quando eles estão presentes na hora das votações. Isso é muito bom, principalmente para a gente acompanhar como é que está a questão realmente da frequência. E isso, além dessa transparência para a imprensa e para a população, dá também uma maior segurança no processo das votações. E isso acaba aquela dúvida de quantos votos foram a favor e quantos votos foram contra a cada projeto ou a cada requerimento, em virtude do reconhecimento facial, e o vereador já vota lá, já automaticamente aparece no sistema. E a questão desse reconhecimento facial dá também uma segurança, porque o tablet que está lá hoje é um tablet novo, adquirido pela empresa prestadora de serviço da Câmara, vale ressaltar, sem nenhum custo adicional para a Câmara, custo zero. A Câmara já tem esse contrato vigente há algum tempo, bem antes da nossa administração, e nós só fizemos cobrar aquilo que já existia em contrato, e a empresa adquiriu de forma de comodato, está lá, e os tablets são agora pertencentes a cada vereador. Cada vereador tem um tablet que ele não vai para outro setor, senão ali na bancada do vereador. E só pode ser utilizado mediante a identificação facial, ou seja, só o vereador que utiliza aquele instrumento, o que dá maior segurança para as votações, para os encaminhamentos. Isso é de grande importância, não só para os vereadores, mas também para a população, que é a verdadeira detentora do poder. Como vereador, mas assumindo uma CMM, estando à frente de tudo isso, depois desses 6 meses, né? Como é que você se sente? Qual assim as ações que você dentro desse tempo, Érica, eu me orgulho disso. E desse tempo também, Érica, eu não faria isso. Bem, Érica, vamos lá. Nós temos primado por atender tudo aquilo que nós nos propusemos enquanto candidatos à presidência da Câmara Municipal. Dentre eles a questão da Câmara Cidadã, que é um grande avanço para a Câmara e para o trabalho do Poder Legislativo Municipal, levando a Câmara, a instituição como um todo, o Poder Legislativo como um todo, para dentro das comunidades. Isso é um marco e uma vitória muito grande. Não é um projeto, não é uma ideia minha, isso já existiu no passado, nós só mudamos o formato e hoje as tecnologias nos permitem aproximar ainda mais as pessoas disso, e a Câmara Cidadã é um sucesso. Nós tivemos uma parceria com a iniciativa privada, com as empresas concessionárias de serviço público,
com o governo do estado do Amazonas, com a prefeitura de Manaus, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. Isso fez com que outros serviços, além da tribuna popular que a Câmara leva para essa Câmara Cidadã, pudessem ser levados à população. E nessas 2 primeiras edições nós tivemos quase que 20 mil pessoas sendo atendidas e foi um sucesso e é um sucesso. E esses serviços são serviços de cidadania básicos, sem dúvida, né? dá dignidade às pessoas, às vezes emissão de identidade. Que é uma coisa séria, né? É coisa séria, serviços jurisdicionais através da Defensoria Pública e muitos outros serviços. Graças a essa parceria que a Câmara conseguiu, e a Câmara conseguiu muito isso através do trabalho que nós, vereadores e a presidência, e essa atual mesa diretora vem desempenhando, de estar junto aos outros poderes, de fazer essa relação institucional, de saber que os poderes são independentes, mas são harmônicos. Essa harmonia se faz muito necessária, né, e a gente tem primado e buscado por isso. Nós temos buscado muito a transparência, e aí uma forma efetiva de mostrar isso é esse novo sistema, mas estar junto da população, junto da imprensa, que é quem faz esse link direto com a população para demonstrar quais serviços e o que cada vereador tem desempenhado e o que a Câmara tem discutido, se é aquilo que a população anseia, se é aquilo que a população espera. Então, acho isso são ganhos e eu me orgulho de poder trazer isso, né? E eu penso que nesses 6 meses nós não tivemos mais nenhum escândalo na Câmara, nada que manchasse a imagem do poder legislativo municipal, que é um poder que emana da população. Quando mancha, a população se sente ultrajada, porque, afinal, foram eles que nos colocaram lá para representá-los. Então, eu penso que nós devemos fazer isso com muita responsabilidade, com muito afinco, e sem levar para a população esse sentimento de desgosto. E nesses 6 meses, eu tenho convicção de que nós estamos caminhando para que isso aconteça cada dia mais. E quanto àquilo que eu acho que que eu não deveria ter feito, vamos lá. Eu tomo muitas decisões, as decisões são compartilhadas. Eu compartilho com os outros 40 vereadores tudo aquilo que a gente vai tomar de decisão. Eu diria que quando eu assumi em janeiro, eu já deveria ter tomado algumas atitudes que eu tomei somente agora, no final desse primeiro semestre, como a diminuição do Vale Alimentação, que foi aumentado lá no final de dezembro, que causou o engessamento da Câmara e não permitiu que os funcionários da verba de gabinete tivessem os seus salários, seus vencimentos, de acordo com que a legislação pertinente, a legislação no Brasil determina que nenhum trabalhador pode receber menos que o salário mínimo, e nós só conseguimos fazer essa correção agora em junho. Isso eu acho que foi tardio, nós precisávamos já na entrada ter feito isso, apesar de precisar de alguns ajustes, da equipe ter que fazer cálculo, ter que mudar a questão do planejamento que vem de uma administração para outra, a questão orçamentária, tudo isso conta. Mas é algo que eu me arrependo de não ter feito logo na entrada. Porque, como diz o jargão popular, pior inferno é para quem conhece o céu, né? Então o servidor está ganhando aqui um valor de vale alimentação. Quando ele é diminuído, por mais que seja reposto ali na forma de salário, nunca fica a mesma coisa, porque os descontos são maiores em virtude do patronal, do desconto do INSS, porque os servidores não tinham direito, aqueles que recebiam menos salário mínimo, a nenhum benefício previdenciário. Isso é muito ruim. Então, isso me trouxe, algo que eu deveria ter feito e me traz um médio arrependimento, vamos dizer assim. E aproveitando que a gente está falando agora também sobre orçamento, bora falar um pouco sobre a LDO também, né? Lei de Diretrizes de Orçamento. Vamos falar também sobre o plano diretório. Dá aí um spoiler pra gente. Vamos lá. Na LDO nós votamos agora, ainda no final do primeiro semestre, fizemos alguns ajustes. A Câmara fez algumas emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, dentre elas a implementação das emendas de bancada, é um movimento que acontece no Poder Legislativo no Brasil inteiro.
não só um legislativo municipal, mas já existe um legislativo estadual, não só no Amazonas, no Brasil inteiro, e no legislativo federal, porque é algo que dá, muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, quem está mais próximo da população são os representantes do legislativo, principalmente os vereadores, é o para-choque da política ali na sociedade. Então, às vezes, a gente pode mandar para aquele serviço essencial naquele lugar específico, e a emenda de bancada ajuda muito nisso, porque ela só pode ser utilizada para infraestrutura e para investimento. Não é para instituições, nem para fazer convênios, nem nada disso. É para infraestrutura específica. Então, foi uma emenda importante, é um ganho importante para a população da cidade de Manaus. Nós também diminuímos o remanejamento da prefeitura, que estava em 40%, para 20%, o que faz com que a prefeitura tenha, quando da elaboração da lei orgânica, da lei orçamentária anual, que acontecerá agora, nesse segundo semestre, tem uma preocupação de já deixar ali tudo direitinho, planejado para que realmente aquilo aconteça no outro ano. Caso contrário, que precisa fazer um remanejamento muito maior do que 20%, vai precisar mandar para a Câmara vai precisar autorizar. Isso dá uma garantia à população de que aquilo que está sendo votado na lei orçamentária e também para o Poder Legislativo vai ser aquilo que efetivamente vai ser empregado no exercício do próximo ano, no caso do ano de 2024. E quanto ao plano diretor, nós... Está dando muita polêmica? Está dando muita dor de cabeça? Não, o plano diretor ainda nós não iniciamos ainda. Nós vamos ter agora uma audiência pública com a Implurb, com a Sociedade Civil Organizada, o CREA, o Cresce, vamos ter a presença dos empresários da construção civil, né, de algumas associações, para que nós possamos discutir quais são os principais gargalos que a cidade de Manaus enfrenta, como aquela questão do posteamento de energia na cidade de Manaus, que eu já fiz um projeto de lei que mudava justamente o plano diretor. Então, realmente, a gente pode aí esperar a possibilidade de não ter esses portes com esse tipo de energias aéreas. Aí, né? Na verdade, não só a questão da energia, mas é a poluição visual, e o perigo que aquilo representa, em termos de segurança mesmo. Fagulhas, né? Incêndios que nós já chegamos a ver aí, e que dá uma segurança para a população que aquilo que está ali realmente é o que está sendo cobrado, é o que está sendo consumido. É isso que nós queremos. E não só isso. Expansão da área urbana da cidade de Manaus. A área urbana de hoje não é a mesma que foi há 7 anos atrás, porque o nosso plano diretor já tem 7 anos. Os próprios dados do IBGE, né, os dados do IBGE trouxe uma nova amostragem da população. Isso, ali dentro do plano diretor nós temos a questão do Código Ambiental, do Código de Posturas da cidade. Tudo isso vai ser discutido dentro do seio dessa comissão que está sendo criada agora, para que nós possamos entregar para a população pelo menos um planejamento e uma lei que vá ao encontro daquilo que a modernidade exige, né? E que a população anseia, o que é o mais importante. Agora a gente tem um quadro novo no debate político, que é o jogo das cartas. Vou estar embaralhando aqui, né, para poder não ver quem é os coleguinhas que estão, para você poder tirar aí. Você vai tirar 3 cartinhas, e aí de uma forma muito breve você vai falar uma palavra e o que você acha dessa pessoa. Uma palavra ou uma frase? Uma frase, uma palavra, o que você quiser. Vamos lá. E aí, que está. Vamos lá. Vamos lá. Tenho que mostrar para lá, né? São 3. Olha Pode pegar aqui, mais 2. O William Alemão. Vamos de um por um? Vamos de um por um. Cara, o William Alemão é uma grande... Eu conheço o Alemão há muitos anos. Muito antes dele e de mim nos tornarmos políticos, né? Ou pelo menos candidatos. Eu conheci o Alemão e a família dele lá em Maués ainda. Meu avô era coletor de renda lá na cidade de Maués. E o pai dele tinha um restaurante lá, como teve um restaurante aqui no Dom Pedro. Também é um ótimo vereador, uma grande surpresa para mim, e é um amigo, é um cara que eu tenho muito respeito e muito carinho. Vamos lá. Jaildo Oliveira. Eu não conhecia o Jaildo antes da política, antes de me tornar vereador. É um companheiro, é um cara de luta, vem do sindicalismo, né? Um cara que representa a categoria dele e a defende com unhas e dentes. Eu tenho muita admiração e muito respeito pelo vereador Jaildo Oliveira, meu amigo, meu parceiro.
Johnny Carvalho. O Johnny Carvalho eu também não o conhecia, é um cara muito respeitoso, é um vereador que tem um segmento, que representa um segmento da população muito importante e que não tinha voz anteriormente na Câmara, aliás, não só na Câmara, como também em nenhuma outra casa legislativa, que representa as crianças cardiopatas. Ele tem um trabalho maravilhoso, é um cara que respeita muito as nossas decisões, é um cara do bem, é um vereador que tem uma atividade muito importante e que representa fielmente essa parcela da população tão importante, tem minha admiração também, é um grande vereador. No cenário político, além dos vereadores, né, a gente falando como um todo, existe algum político que você teve o desprazer de conhecer? Não, eu não tive muito contato com políticos, assim. E lá na CMM, tem algum que tu não, fala assim, se eu pudesse, eu não tinha conhecido essa pessoa? Não tenho, não. Eu não tenho na vida, na verdade, eu acho que tudo que Deus faz é perfeito. As pessoas que Ele coloca na nossa vida, ou é para a gente aprender, pelo menos a conviver, ou para tirar proveito de amizade, de carinho, de respeito, de compreensão, ou para levar para a vida com um aprendizado. Então, acho que, desculpa até, mas acho que tudo que Deus faz é perfeito. Eu não tenho desprazer de ter conhecido ninguém, nem na Câmara, nem na vida. Para quase terminando, a gente vai falar um pouco sobre eleições de 2024. Uma eleição que vai aí movimentar bastante o cenário. A gente está falando de prefeitura e também de vereadores dos municípios, não só de Manaus, como do estado do Amazonas, né? E aí eu gostaria de saber, você já tem, se a gente fizesse um bolão aqui, você já apostaria quem ganharia para prefeito de Manaus ou ainda está muito cedo? Acho que está cedo, mas assim, dos players, né, de quem se coloca aí, tá, o prefeito de Manaus, só houve uma eleição em que o prefeito de Manaus concorreu à reeleição e não ganhou. Então, ele é um dos favoritos, sem dúvida. A gente ouve muito o nome do deputado federal, ex-vereador, nosso colega Amon Mandel, outros nomes, né, da direita também, como a gente não sabe quem vai ser candidato. Mas, assim, para mim, o favorito é o prefeito Davi Almeida. Ele é prefeito da cidade, tem a máquina, tem a parceria hoje com o governo do estado do Amazonas. É alguém que é muito popular. Eu penso que para prefeito ele é o grande favorito. E para vereadores, a gente vai acompanhando nas eleições que está havendo uma mudança de 40%, 50%, né? Sempre quando está tendo eleição. Você acha que isso vai permanecer? Acho que não. Eu penso que a renovação deve ser menor nessa eleição, por um motivo muito simples. Assim como aconteceu nas eleições agora, as eleições gerais que a gente chama, né? Sim. Agora no ano passado. Nós teremos um número de candidatos muito inferior ao número de candidatos que normalmente se tem numa eleição municipal para vereador. Por quê? Porque hoje temos muito menos partidos. Eu não acredito que nós teremos 15 partidos com chapa para a eleição. Ou seja, então cada partido deve ter pelo menos 2 a 3 vereadores de mandato. Isso reduz muito a renovação. A gente vai conversar também com a população, mas eu gostaria que o senhor, enquanto presidente, vereador, explicasse para quem está assistindo o nosso programa qual é o papel da CMM e o que faz um vereador. Bem, o papel da CMM é legislar, acima de tudo legislar. A atividade fim do Poder Legislativo Municipal é justamente legislar. Criar leis, acompanhar as leis, fiscalizar se elas estão sendo executadas, acompanhar e elaborar o orçamento, tanto na fase do plano plurianual, que é quando se planeja todas as ações e todos os programas em que o Executivo pretende executar, depois na Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois na Lei Orçamentária Anual, e fiscalizar se isso efetivamente está acontecendo, está atendendo os anseios da população. Esse é o papel principal do vereador. Esse e da Câmara Municipal. E também, como vereador, é colher da população aquilo que a municipalidade precisa. Como, por exemplo, está com problema na rua, ou problema de asfaltamento, ou problema de drenagem, ou de transporte público. Colher isso e requerer, indicar ao Poder Executivo, tanto municipal quanto estadual, mas principalmente municipal, as ações necessárias para que esses serviços
que são de responsabilidade do executivo efetivamente aconteçam. Mas quem executa todos esses serviços é a prefeitura, é o Poder Executivo Municipal. Então cabe ao vereador estar atento, né, representar a população, representar o seu segmento, representar o seu bairro, representar a municipalidade e levar à prefeitura, ao Poder Executivo, todas as demandas que ele colhe no dia a dia dentro dos bairros da nossa cidade. Para a gente já ir finalizando, uma dessas ações de tudo que você vai explicando, a gente teve um grande problema que era a situação da água. E aí, na sua gestão também saiu a CPI da Águas de Manaus. E eu aproveito para você falar para a gente um pouco, né, brevemente, de como foi isso, o resultado final para a população, que a gente vê que muitas vezes desconhece realmente o que está acontecendo. Sem dúvida. Por uma coincidência do destino, hoje nós tivemos uma reunião com a GEMAN, com a Águas de Manaus e alguns vereadores, e os vereadores foram acompanhar lá na Ponte do Ismael, na Ponta do Ismael, melhor dizendo, a explicação da empresa, e foi notificada pela GEMAN, que é a Agência Reguladora dos Serviços concedidos na cidade de Manaus, e no caso é uma concessão pública, a água e o esgoto, para detectar qual foi o problema que existiu em relação àquela falta d'água que durou 72 horas na cidade de Manaus, que, segundo a empresa, foi ocasionada por uma falta de energia que inundou todo o sistema deles. Houve uma inundação em função da falha elétrica, ocasionada pela outra empresa concessionária, mas no caso de energia elétrica, que fez com que as turbinas parassem de funcionar. Isso trouxe e eles mostraram logo transtorno para a cidade muito grande. Em relação à CPI, é um sentimento meu ainda quando cidadão, nosso, como todo, de que o serviço de água e esgoto na cidade de Manaus é muito aquém daquilo que deveria ser. Afinal, nós estamos na capital do Amazonas, na capital da Amazônia. Aqui precisava ser o exemplo para o mundo todo de sustentabilidade, de ecologia, de saneamento básico, de não desperdício de água, de não jogar dejetos dentro dos rios. Nós somos cercados por rios. Então, a gente precisava, quando entrei no exercício da vereança, já vim com esse sentimento da população, porque eu também sinto, e até ontem eu não era nem um agente político, só um ser que se indignava com essas coisas. Então, nós entramos várias vezes com solicitações, reclamando junto à empresa, que culminou com um pedido de CPI, que nós optamos por trazer um resultado efetivo para a população, ao invés de transformar aquilo num circo, que geralmente a gente tem isso em mente, sempre teve todo o meu primeiro mandato, de dizer que CPI só acaba em pizza, e realmente, muitas das vezes, dá um estardalhaço, mas no fim das contas, no final de todo o processo, não tem nenhum resultado efetivo para a população, ou concreto que a gente possa cobrar, e nós saímos de lá com um termo de ajustamento de gestão, que agora, já no mês de setembro, no final do mês de agosto, já começa a efetivamente estar na conta das pessoas o desconto de 25% na cobrança da taxa de esgoto. Para aqueles que já possuem, para aqueles que não têm o serviço de esgoto, vai ser 0%, não vai poder ter cobrança de esgoto para aqueles bairros, aquelas residências onde não há o serviço de tratamento de esgoto. E para aqueles que ainda terão o serviço prestado, que a empresa pretende, nos próximos 10 anos, atingir até 90% da prestação de serviço de coleta e tratamento de esgoto em toda a cidade de Manaus, o que é essencial, que vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, da Agenda 2030, para o mundo, e o Brasil é signatário, o Amazonas e Manaus, portanto, também são. Isso é essencial. Então, todo mundo vai ter o serviço de esgoto chegando nas suas residências, praticamente. Isso vai fazer com que, nos próximos 2 anos, só quando chegar, não vai ter mais a cobrança 100%, como é a da água, vai chegar só até 80%, o menor do Brasil. O menor do Brasil. A gente agradece a sua participação, aproveita aqui deste espaço para você convidar a população que está assistindo para acompanhar a CMM. Bem, eu quero agradecer a você, Érica, ao Convergente, à Rede Onda Digital, a todos que estão nos assistindo, e convido vocês a nos acompanharem na CMM, no www.cmm.am.gov.br. Lá você pode acompanhar tudo, também na TV Câmara,
na Rádio Câmara, vai lá. Também nós estamos nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, enfim, em todas as mídias e redes sociais, e também no meu Instagram, Caio André AM, @Caio André AM no meu Instagram, nosso Facebook também é @Caio André AM. Nos sigam, nos acompanhem, que nós estamos à disposição de vocês. Quiser mandar recado, fazer alguma solicitação, nós estamos prontos para atendê-los. Agora nós vamos acompanhar a reportagem onde eu fui ao centro da cidade de Manaus conversar com a população e saber o que elas percebem, o que elas acham sobre Câmara Municipal, vereadores e qual a percepção delas sobre os políticos. Eu estou falando com a Bruna, ela que vende chocolate, vai falar com a gente sobre o papel da CMM, que é a Câmara Municipal de Manaus. Você lembra qual foi o vereador que você votou na eleição passada? Não. E aí a gente vai ter eleição o ano que vem, 2024. E eu queria perguntar, você sabe o que um vereador ou uma vereadora deveria fazer para melhorar a nossa capital? Rapaz, muitas coisas, né, tem que fazer, né? Muitas coisas, a educação das crianças, né, que conta muito sobre as escolas. Trabalho também, né, que às vezes a pessoa corre tanto atrás de um trabalho, né, de carteira assinada e as pessoas não dão oportunidade, né, para a pessoa trabalhar. O que você gostaria que os políticos, os vereadores pudessem fazer para melhorar a sua vida e realizar os seus sonhos? O que eles poderiam fazer para melhorar? Sobre a área do trabalho, né, que eu falo, né, dar mais oportunidade, né, tem muita gente por aí que às vezes sai no sol quente, mano, atrás de trabalho, e muitas das pessoas não dão oportunidade. Então, se um ajudasse ao outro, né? No ano que vem, a gente vai ter eleição para vereadores aqui na nossa capital. Você conhece o nome de algum vereador? Rapaz, ou vereadora? Sou um cara bem pouco versado nessa parte dos vereadores. Tanto é que na eleição passada eu não estava morando aqui, eu estava morando em Santa Catarina. Por isso que eu não conheço nada aqui ainda. Entendi. Nessa próxima eleição ainda tem que ver o nome dos vereadores que vão entrar para ver se tem algum que me representa. Você sabe o que a Câmara Municipal deveria fazer? O que os vereadores deveriam fazer pela nossa Manaus e os municípios do estado do Amazonas? Rapaz, parar de trabalhar só quando está chegando o fim do mandato. Já isso é uma coisa boa. Mas, no mais, melhorar a segurança dos bairros. Tem bairro que não se pode chegar perto que já vai ser assaltado, corre risco. Então, melhorar a segurança no geral. Eu sinto que aqui é meio atrasado em compensação com alguns outros estados. Eu queria que tivesse uma maior atenção na parte da educação. Até agora, durante os anos que eu moro na cidade de Manaus, né, já são 4 anos de espera e nenhum deles, né, ainda não cumpriu o que prometeu. Porque na hora da votagem, para pedir voto, eles vão na casa da pessoa, cumpre, e quando é para cumprir, não cumpre. Eu lembro sim quem votei, e até hoje ela não me procurou. Foi a promessa que ela falou para mim que ia me procurar devido eu ter um filho intelectual, que eu gostaria de conseguir uma escola no bairro onde eu moro, né? Porque é muita dificuldade para uma pessoa que tem um filho desse jeito como eu. Certas coisas, tem desemprego na nossa cidade, né? A educação não está 100%, não é verdade? A segurança também não está 100%, porque a gente não pode ir numa esquina, que a gente é roubada. Eles têm capacidade de fazer isso, né? Porque se caso eu fosse uma vereadora, eu tenho que cumprir com o meu dever. Eu agradeço você pela sua audiência, sua companhia nessa noite agradável do debate político, porque o nosso encontro é toda terça-feira, 22 horas, comigo, Érica Lima, TV Onda Digital, o debate político do Convergente.